Sejam muito bem-vindos ao webinar. Qual que é o nome do webinar? Fluxos automatizados para marketing e vendas. Acho que é isso aí. Fluxos automatizados para marketing e vendas. O Anton não sabe o nome do webinar. GoFi Lovers. Vamos falar sobre marketing, vendas e fluxos de automação. Como a gente constrói essa jornada. De forma, obviamente, mais reta, um pouco mais simplificada. Lembrando sempre que a gente não constrói processos começando de grandes estruturas, a gente começa processos menores e a gente vai crescendo esses processos ao longo do tempo, conforme a gente vai ganhando casca dentro desses processos. Tá? A gente vai falar primeiramente sobre o conceito, depois a gente vai tirar do conceito e ir para a aplicação, e depois a gente vai para as automações que a gente consegue fazer dentro da ferramenta. Tá? A ideia de processo, integração de processo de marketing e vendas, ele é muito importante porque ambos fazem parte de uma jornada e eles têm que estar extremamente bem ligados, bem interligados. A ideia dessa jornada é que a gente leve o cliente de um ponto A até um ponto B. E aqui no meio a gente tem fases dessa jornada, certo? E cada fase dessa jornada a gente tem um checklist de coisas que a gente vai executar dentro dessas fases. Tá? Então, uma jornada de consumo, ela se dá em cima disso. A gente tem que deslocar esse cliente daqui para cá. E aqui no meio tem as nossas estratégias de marketing e vendas. Quando a gente separa essas jornadas em quadrantes, a gente está separando praticamente aqui marketing, ou canais de aquisição, também a gente pode chamar. Aqui a gente está falando de pré-venda, e aqui a gente está falando de processo de vendas. E bem lembrado, aqui a gente está falando para frente, que a gente vai falar também. Eu vou apagar aqui. Aqui para frente a gente vai falar ainda sobre... Vamos vir mais um pouco aqui até o nosso ponto B. A gente vai falar sobre o processo de pós-venda, que faz parte do ciclo de crescimento das tuas estruturas de vendas. Então a gente está falando sobre pós-venda. Então legal, então aqui a gente tem 4 módulos. E esses 4 módulos virariam boards, digamos assim, dentro da GoFi. Tá? Então, tem que estar bem interligado esse setor por questão de ICP, tem que ter um bom ICP definido aqui atrás, para que a gente saiba bem as estratégias de marketing e vendas que a gente vai utilizar, que tem que estar bem conectadas, tem que estar conectado com o pré-venda, o pós-vendas tem que saber o que foi vendido aqui para trás, quais são as dores dos clientes. Então, toda essa jornada aqui, todas essas fases, esses processos, eles fazem parte de uma jornada. Quando a gente pega, por exemplo, esse processo aqui isolado, ou esse processo de pré-venda, a gente tem um funil, que é a exemplificação clássica que todo mundo conhece. A gente pega esse processo aqui, ó, essas fases que a gente tem dentro desse processo, dessa estrutura, dessa etapa, dessa jornada de consumo aqui, a gente tem essas fases aqui, ó, do funil de vendas. E aí a gente vai padronizando. Quem que define quantas fases a gente tem aqui dentro? A gente, conforme o tamanho da nossa estrutura, necessidade, pessoas, tamanho da demanda que a gente tem. Então, o clássico é caixa de entrada, qualificação, reunião marcada, follow-up, fechamento. Esse geralmente é mais ou menos dentro dessa linha, os modelos clássicos ali de vendas. Tá? Então, a gente vai ir agora lá para a GoFi, aqui. Então, vamos lá. Ó, funil de vendas. A gente está falando sobre esta etapa aqui, ó, da jornada de consumo. Tá? Então a gente está falando sobre essa etapa aqui, ó. Quando eu crio o board, eu vou criar primeiro um board para vocês verem, ele vem um pouco mais cru, ele não vem com todas as fases que a gente quer. Tá? Eu vou clicar em novo board, eu vou dar um nome de funil de venda teste. Acho que é válido também a gente falar que a gente vai usar a GoFi para construir toda aquela jornada que tu desenhou. Ah, sim, de ponta a ponta. Isso, de ponta a ponta. Sim, então é isso sim. que o Eduardo está fazendo agora, né? Sim. A gente vai usar essa jornada, ó, vou criar primeiro o board, depois eu volto lá.
criar. Ele vai dar eu criei o board de forma extremamente simples, ele vai dar fases resumidas. Caixa de entrada, fazendo, feito. Tá? Aqui do lado, se clicar aqui, vai aparecer um botãozinho demais. Aqui eu vou acrescentando as fases que eu quero, certo? E aqui em cima eu clico 2 vezes, aqui eu consigo alterar o nome. Então aqui seria, na minha jornada, essa etapa aqui, essa daqui seria esta etapa aqui, essa daqui seria essa etapa aqui, e a gente criaria mais 2 fases aqui, para ter o funil de vendas, certo? Então vamos voltar lá para o outro funil, e toda essa jornada que a gente está fazendo aqui, como o Anton ali comentou, toda essa jornada, a gente vai construir ela dentro da GoFi. Tanto a parte de pré, a gente pode construir estratégias de marketing, estruturas de demanda e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui, tá? Até a parte de pré-vendas e vendas, e a parte de pós-vendas, e também dentro dessas estruturas a gente vai construir automações de marketing, por exemplo, para conseguir aumentar a eficiência das nossas estratégias de marketing e follow-up, que é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui nós criamos o nosso teste para vocês verem como criam o board. Então o board ele é uma representação de uma etapa da nossa jornada. A gente pega um grande módulo da nossa jornada de consumo ali e transforma ele em um board. Então aqui nós pegamos essa etapa e agora essas fases aqui de coisas que a gente tem que executar dentro desta etapa, ela acaba se tornando essas fases aqui dentro. E aqui nessas fases, como eu falei aqui, dentro de cada fase vão ter coisas para serem executadas. Isso a gente coloca aqui dentro do card. As regras das coisas para serem executadas. Tá? O checklist das coisas. Então, aqui nós temos um funil de venda básico, tá? Básico, mas sempre pensem assim, as estratégias para crescimento de empresas, para crescimento de vendas, tem que partir do básico. Do feijão com arroz, estratégia ACF, que é a estratégia arroz com feijão, o básico bem feito. Então a gente tem que entender isso. Aqui a gente unificou o pré-vendas e o vendas. Então a gente tem todo esse módulo aqui unificado nesse funil de vendas aqui. Então aqui a gente tem a caixa de entrada, onde o lead entra. Aqui tem a fonte do lead. Por exemplo, aqui tem promoção site, o lead veio do site, do formulário, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre as automações, para capturar esse lead do formulário e cair direto aqui no meu início do processo. Tá? Da campanha Explore Verão 2024, a gente dá o nome da campanha lá no gerenciador de anúncios, para que a gente saiba quais campanhas convertem mais e quais campanhas convertem menos, aí a gente consegue fazer um comparativo. Lembrando que esses comparativos, uma observação importante, é que tem que ter um volume de investimento bom para que tu tenha uma safra boa, para que daí tu consiga tirar algum parecer daquilo ali, porque senão tu vai investir, por exemplo, R$1.000, vai te dar 10 leads, desses 10 leads, ou de 30, 40 leads, e desses 40 leads tu vai querer tirar uma análise daquilo ali e vai ser uma análise totalmente furada. Tá? Então aqui dentro, a gente tem as regras do processo, que a gente cria aqui em novo campo. Aqui em novo campo eu vou colocando as regras do que eu pretendo como essas regras aqui, dessa fase. Eu vou começar a criar aqui, Então, eu acho que até a etapa de qualificação vai ter mais regras ali, porque a primeira etapa desse processo é só definir o vendedor responsável, quem vai seguir com o lead. Verdade. Então, se tu abrir um card ali na próxima etapa... Já vai ter todas as regras. Já vai ter mais regras. Tá, ali, legal. Então, vamos lá. O lead entrou aqui na jornada de compra, veio das campanhas de marketing, a gente sabe aquele alinhamento que a gente falou, a gente sabe qual campanha veio, ICP alinhado e tudo mais, caiu aqui dentro, conseguimos falar com ele, ter o primeiro contato com ele, aí a gente começa essa questão de qualificação. Tivemos a primeira conversa, passamos para frente. Vocês criam essas regras de quando o movimento card, tá? Não é uma regra padrão para todos. Aqui é uma forma da gente filtrar os leads que entram, por qual canal entra e tudo mais,
E aqui a gente começa a etapa de qualificação. Começamos o contato com o cliente, falamos com eles, já deixamos o padrão do que mandar para ele aqui. Inclusive, esse script dessa mensagem é enviado automaticamente. Certo? Pode ser feito isso. Pode ser feito a gente isso. pode exemplificar depois ali como a gente faz isso. Tá, legal. Então essa etapa aqui, esse script, a pessoa passou esse card para frente, pode ser enviado essa mensagem automaticamente para o WhatsApp da pessoa. Isso evita erros de comunicação. Às vezes os teus times estão muito ocupados, demoram a responder, e a gente sabe que responder o cliente nos 10 primeiros minutos aumenta muito a probabilidade de fechamento desse pedido, desse contrato e tudo mais. Então, aqui a gente tem necessidades identificadas, conforme tu está conversando com o cliente, tu vai colocando aqui o que ele precisa. Extremamente importante nesta etapa ouvir o cliente para entender o que ele precisa mesmo, porque senão o que vai acontecer aqui nessa etapa? Tu tem aqui a gente tem uma exemplificação, a gente tem uma linha, e isso aqui é o que o cliente precisa. Isso aqui é o que o cliente precisa quando ele entra, né? A gente começa a ouvir ele aqui, as necessidades dele. Isso aqui é o que ele precisa. E o que a gente faz? A gente pega e entrega isso aqui. Por quê? Porque a empresa tem bons produtos, porque a empresa tem muitos produtos, e essa diferença daqui para cá, esse aqui é o ruído de comunicação que vai fazer com que tu perca a venda. Por isso que é extremamente importante nesta fase aqui tu ouvir o cliente. Tá? Tu tem que ouvir o cliente para entender realmente quais as necessidades dele. Sempre lembre que um bom vendedor, um bom pré-venda sabe ouvir também, além de falar. Então, aqui a gente vai registrando as tentativas de contato. Por exemplo, tentei conversar com o cliente uma vez, não consegui. Tentei mais uma vez, não consegui de novo. Tentei dessa vez, aí consegui o contato. Aí provavelmente vai passar aí para a próxima fase de reunião marcada, né? Então, no terceiro ponto de contato, consegui. Sempre quando eu tento um contato, aqui é extremamente importante entender, tentei fazer esse contato, eu registro o próximo contato aqui. Acho que pode registrar, por exemplo, hoje é dia 12, eu vou registrar o próximo contato para fazer amanhã. Aí depende da cadência que vocês vão montar, tá? Depende da cadência de mensagens que vocês vão montar para fazer a qualificação. Então, o próximo contato vai ser dia 13, vai ser amanhã, e eu vou conversar com esse cliente, vou conversar com essa pessoa para fazer o próximo ponto de contato. Lembrando que eu acho que dá para colocar a observação que dá para colocar aqui em cima também. Vencimento, né? A gente fecha o card ali. Acho que ele vai aparecer só para exemplificar isso. Ali, ó, ele ganha uma data de vencimento, ó, na esquerda. Ali, ó, dia 13 do 6. Aqui. Tá vendo? Então, porque a gente usa tantos dois, né? Tu pode usar tanto aqui embaixo, mas também... ele já tá ali em cima, ele atualizou ali em cima. Ele atualizou. Aí... muito bom. Então fica ali, quando ele chega perto do contato, da data, ele fica vermelho, aí manda notificação no teu e-mail, que tu tem que entrar em contato, enfim. Legal. Aí tem todo esse sistema. Fechou. Critérios de qualificação, aí a gente escolhe o que a gente quer utilizar como critério para qualificar esse cliente, né? Esse critério de qualificação, ele vem muito por essas necessidades, por ouvir o cliente. Aí a gente pode padronizar as formas das perguntas que a gente faz para entender se é um potencial cliente ou não. E lembrando, é extremamente importante entender se é um potencial cliente, porque por melhor que seja o teu produto, se tu vender o teu produto para um ICP errado, o teu produto vai ser um produto bosta. E isso daí é um fato. Tá? Os maiores problemas que você tem hoje em vendas e tudo mais é desalinhamento de ICP e desalinhamento de expectativa de entrega. O cliente espera uma coisa, a gente entrega a outra, porque não é o produto que ele estava esperando receber. Por quê? Porque a gente não ouviu ele direito naquela parte ali. Tá? E esse desalinhamento de expectativa, excesso de promessas, é uma coisa que tem que ser alinhado diariamente com o time de vendas de vocês, porque senão eles vão vender até pizza para os clientes de vocês. Tá? Então, critérios atendidos, sim. Lembrando que esse aqui está com o campo obrigatório? Tá. Aqui, ó, editar, esse campo é obrigatório, a gente coloca isso aqui, salva, porque eu não consigo passar o card para frente se eu não preenchesse esse campo. Então, os critérios foram atendidos? Foram.
Então, pode passar para reunião marcada. Lembrando que esse processo ele foi feito para um produto que tem uma reunião, né? Que tem que ser realizado uma reunião para venda. Às vezes não é obrigatório, tem produto que não precisa. Isso pode ser configurado. Se precisar, a gente tem esse template disponível, né? Depois para o pessoal usar. A gente deixa até o link. Sim. E é só ir ali excluir a fase e pronto. E aí tu consegue enxugar um pouco esse processo para ser usado. Lembrando que isso, totalmente personalizável. Isso que o Anton comentou por exemplo, aqui a gente tem, é um produto que necessita de uma reunião, geralmente produtos com ticket mais alto, né, produtos com uma venda um pouco mais complexa, então necessita de reunião, então reunião marcada, reunião realizada, tá? Senão a gente tiraria essas duas fases e teria uma fase aqui no meio que seria proposta enviada, por exemplo, a gente substituiria para uma fase de proposta enviada. Então, qualificou o cliente, enviou a proposta, após montar a proposta, passa para o follow-up, que seria a etapa de mensagens pós-envio da proposta. Tá? Por que a gente coloca aqui reunião marcada e reunião realizada? Porque a gente tem times de pré-vendas. Então, a gente paga por reunião realizada e não por reunião marcada. Então, é uma forma de a gente contabilizar a quantidade de reuniões marcadas que a gente teve. Não tem o time de pré-vendas, tu tem que contabilizar também a quantidade de reuniões marcadas que tu teve, tá? Porque daí tu consegue entender quanto tu tá tendo de conversão ali da reunião marcada pro fechamento e se tem um gap aqui nessa fase. Porque geralmente os gaps de funis de vendas estão na parte de qualificação e nessa parte aqui de follow-up, que são o que a gente chama de pontos de alavanca dentro do funil de vendas. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente está em reunião marcada. Objetivo: agendar a reunião para discutir detalhes e apresentações de soluções, data e hora, formato da reunião, critérios: reunião agendada e confirmada pelas partes. Que deveria ter algum... o critério só uma observação. E que é totalmente também editável, a gente deixou bem detalhado, né? Não consigo editar o texto ali. Que a gente poderia editar o texto e a gente poderia colocar também uma segunda validação, mas acho que nem vale entrar nesse assunto, né? Mas vamos lá. Agendar a reunião, então, data e hora. A reunião é dia 13. Reunião é dia 13. A hora, a gente vai colocar aqui às 14 horas. Reunião dia 13 às 14 horas. Beleza, formato em vídeo. E a gente espera essa reunião acontecer. Chegou no dia da reunião acontecer e ela não aconteceu, a gente vai para a reunião realizada. Então, quando a reunião aconteceu, reunião realizada. Então a gente vem aqui em reunião realizada. E aqui tem outras, feedback de potencial cliente, se aquilo que estava dito na parte de qualificação se concretizou, se é um cliente potencial. Aqui a gente pode colocar oportunidade para outros produtos que a gente pode identificar na reunião. Às vezes o produto principal que tu pensou em colocar, porque geralmente nas nossas estratégias a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter bem claro que produto a gente vai colocar aqui no início da nossa jornada para colocar o cliente para dentro da nossa jornada. Tá, a gente pode ter isso por atração, né, com estratégias, por exemplo, de Facebook Ads, Instagram, plataformas de desejo, como a gente pode ter isso por pesquisa, onde o cliente entra também nessa jornada aí, ou por outbound, aí vem diversidade de canais. Mas a gente tem que ter bem claro que produto que a gente vai colocar aqui, tá, para atrair esse cliente para dentro da jornada, nas nossas estratégias. Então, eu coloquei o nosso produto, por exemplo, coloquei o nosso produto harmonização facial. Eu sou um dentista, coloquei o produto harmonização. Mas o cliente não tinha potencial para aquele produto harmonização. Mas eu vi que o cliente poderia entrar num combo ali anual que a gente tem sobre saúde bucal e cuidar da estrutura dos dentes, e limpeza e tudo mais. E é um produto de ticket mais baixo, faz sentido para esse cliente. Aí eu aponto isso aqui na reunião. Aponto isso aqui.
É extremamente importante ter esse jogo de cintura para entender realmente o que o cliente precisa, para a gente não cair nessa vala aqui de entregar muito mais que ele pode, muito mais do que ele pode ofertar, né, para vocês, muito mais do que ele pode pagar para vocês, e no final tu perder as duas vendas. Tá? E normalmente, naturalmente, quando o cliente entra para a reunião, se houver esse gap aqui, ele não vai falar que teve isso aqui, por questão de orgulho. Ele vai preferir fechar com outra empresa do que admitir que ele não tem condição para tudo isso aqui. Então é extremamente importante, por isso que o bom vendedor, ele consegue pegar essas coisas no ar. Tem que pegar essas coisas no ar para te conseguir ter esse jogo de cintura para saber o que ofertar para o cliente. Porque senão vai ser um BOzinho a mais. Vamos lá. Pulamos, então fizemos a parte da reunião. Fizemos a parte da reunião. Então realizamos a reunião. Regra, eu só passo, aqui nos objetivos a gente pode editar. Aqui nos objetivos a gente pode editar e a gente pode colocar regras aqui dentro, que é bem importante, tá? Essas regras delimitam o que a gente tem que fazer dentro da fase e principalmente, eu acho que uma regra bem importante que a gente pode colocar aqui é quando ele passa para a próxima fase. Por exemplo, aqui ele só vai passar para a próxima fase quando a proposta for enviada para o cliente. Tá? Então, quando a proposta for enviada para o cliente. Essa parte, então, supomos, acabamos a reunião, legal, procurar proposta enviada ao cliente, vou procurar a proposta, vou achar uma proposta aqui, os 9 caminhos... Pode colocar qualquer arquivo de exemplo aí. Enéas, então. Quê? 9 caminhos Enéas. Não sei o que é isso. Enéa. Não, isso é de outro curso que a gente está gravando. Ah, tá. Tem que ser menos de 10 mil. Tá, mas enfim, colocamos a proposta aqui e aí sim enviamos a proposta, tá certo, passamos para a etapa de follow-up. Essa etapa ela é uma das etapas mais importantes do processo. Tá? Tem um estudo que a gente fez da Donalds, que é dos Estados Unidos, que ele fala sobre cadência, o quanto vai se perdendo os pontos de contato com o cliente ao longo das tentativas. Por exemplo, aqui no nosso follow-up, a gente colocou alguma quantidade de tentativas aqui? Não. Poderia, mas pode criar um campo de tentativa de contato. Eu vou criar um campo aqui. Seleção única. Seleção única. Acho que seleção única não, vou criar checkbox. Aqui, pontos de contato, vou colocar. Esse checkbox aqui, ele funciona para disparar o gatilho também? Entendeu o que eu tô dizendo? Não vai. Quando tu colocar o primeiro ele mandar a mensagem? Não. Vai acontecer, mas cria ali, depois na automação. Tá. É que são duas estratégias. Essa a gente vai mostrar essa e depois a gente mostra. 3. Isso. 4. 5. Eu gosto de ter 7 pontos de contato, tá? Ou quando o cliente te mandar para aquele lugar, ele te para. É uma opção também. Então aqui a gente vai padronizar a quantidade de pontos de contato que a gente tem. Vamos lá. Estamos nessa etapa. Lembrando que passei para a etapa da frente, eu tenho que registrar o próximo ponto de contato. Esse é outro ponto bem importante. Então, eu saí daqui da reunião realizada. Lembra das regras, como é importante as regras que eu falei aqui? Uma das regras, enviou a proposta, passa para frente, não passa antes. Tá? E outra regra é, anote o próximo ponto de contato. Então, vou vir aqui, vou anotar o próximo ponto de contato com o cliente, dia 14, e vou passar esse cliente para frente. Tá? Então, passei para frente aqui, próximo ponto de contato com ele aqui está dia 13, vou colocar dia 14 aqui, próximo ponto de contato. Chegou o dia 14, eu vou enviar a primeira mensagem do meu fluxo de cadência, desse fluxo que eu criei. Enviei a primeira mensagem, clico aqui, venho aqui e coloco o próximo ponto de contato. Próximo ponto de contato vai depender da resposta do cliente. Naturalmente, como
a gente é de vendas, a gente sabe que a maioria não responde. Então essa tua estratégia de pontos de contato tem que ser muito boa. Se as tuas estratégias de ponto de contato são, oi, tudo bem? E aí, bora fechar? Tá errado. Tem que enviar vídeo, tem que enviar prova social, tem que chamar o cliente, tem que enviar coisas particulares para o cliente, de detalhes e coisas. Por exemplo, eu recebi um exemplo esses dias, uma pessoa que estava grávida, que não, ela não, foi feito o ponto de contato com ela não fechou naquele momento porque estava em licença maternidade, e a pessoa fez o quê? Foi lá no ChatGPT, pesquisou coisas sobre puerpério, que a pessoa tinha ganhado, e mandou uma mensagem para ela, tipo um e-bookzinho, de coisas para cuidar no puerpério, para voltar a trabalhar depois bem, tipo, puta personalizar essa etapa dos pontos de contato aqui. Entende? Então isso sim é uma cadência boa de follow-up para manter, porque isso aqui serve para o quê? Para a gente fechar? Não, para que o cliente lembre da gente, e aí ele feche, aí ele tome a decisão. Essa etapa aqui a gente tem a obrigação de tentar gerar o máximo de vínculo psicológico com o cliente possível, tá? Então, vamos lá, registramos o próximo ponto de contato, viemos aqui, eu posso deixar anotações aqui embaixo, por exemplo, eu vou anotar aqui, cliente não respondeu, por exemplo. Cliente não respondeu, envio, vai ficar as observações, consigo marcar as pessoas aqui. Tem alguém nessa organização? Não, mas tu consegue se marcar, eu acho. Eu vou conseguir marcar o Anton aqui, que é o que está na organização. Então, enviar, ele está marcado aqui no comentário para ele saber também. Ou eu posso utilizar esse comentário para chamar outra pessoa para participar desse processo de venda, porque está meio duro ali, não estou conseguindo ter esses pontos de contato. Tá, então isso é muito bom. Até quando marca, a pessoa recebe notificação dentro da plataforma, recebe no e-mail também, então existe um sistema de comunicação colaborativa ali dentro da GoFi, né? Legal. Então, vim aqui, fiz o próximo ponto de contato, fui lá, registrei que dia 19 eu vou fazer, porque a pessoa me respondeu e eu pergunto para ela, para mim registrar aqui no processo qual vai ser o próximo ponto de contato. Coloco o dia 19. Só que dia 19 eu marco a pessoa aqui, ó, dia 19 eu marco que a Amanda, o Will, a Agatha, enfim, quem for do time de vendas vai fazer o próximo ponto de contato ali com esse cliente, falando, oi, sou aqui, sou líder do setor e tal. Ficamos bem felizes com o teu... Enfim, aí tu faz outro ponto de contato. Não dá para seguir os fluxos de cadência, os follow-ups aqui de forma reta, tá? Se tu seguir ele de forma reta, muito provavelmente tua taxa de conversão ela vai baixar. Cheguei no terceiro, quarto, ou duas opções, ou o cliente não quer, fecha com outro, ou ele fecha contigo, ou tu continua fazendo os follow-ups, não tem outras opções. Ganhei. A partir do momento que eu ganhei esse cliente, aqui eu posso criar uma automação para ele pular direto lá para o meu setor de pós-venda. Tá? Para esse setor de pós-venda aqui. Então, aquele card apareceria direto aqui. Aí, esse pós-venda, eu crio as fases do que é feito no meu pós-venda. Enviar NPS, após tantos dias, porque tem que dar o tempo para o cliente consumir o teu produto. Aí, depende de quanto tempo que o cliente vai ter que ter de experiência para consumir o teu produto para te enviar NPS. Aí, tu começa o teu processo de pós-venda, que seria o que eles chamam hoje em dia aqui, de funil em Y. A gente tem o funil de vendas, que é o que a gente acabou de correr, certo? Funil de vendas e marketing, porque tem a entrada de leads ali e tudo mais. A gente tem o onboard do cliente em casa. E a gente tem também poderia ser feito um processo também. Poderia ser feito um processo, perfeito. Isso aqui poderia ser só um processo para o cliente ter uma experiência dentro de casa, dentro da tua empresa. E aqui nós temos outro processo que seria o pós-venda, a experiência do cliente, CS, CX, aí tu chama como tu quiser aí dentro da tua empresa. Tá? Então, aí essa etapa aqui vira esta outra fase. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando a nossa jornada de consumo
e interligando esses setores de forma automática para evitar ruído de comunicação dentro da empresa. Então, acho que o que tu acha de a gente estar nas automações? Agora vamos fazer agora a parte automática, né? A gente falou de fluxos, né? E agora vamos falar de automatizados, né? Automatizados, exatamente. Como interligar esses dois setores aqui, o Anton vai falar. Eu sou o cara que estava atrás da câmera falando. Tá. E acho que interligar... Eu acho que a primeira coisa que a gente pode, antes de a gente interligar qualquer coisa, é só explicar rapidamente o conceito da automação. Como é que eu... Não, isso aqui eu não quero. Como é que eu posso passar a próxima página aqui, né? Aqui, daqui tu cria uma nova. Tá, fechou. Então, quando a gente fala de automação, a gente sempre tem que pensar dessa forma. A gente vai ter um gatilho, né? E a gente vai ter uma ação. O gatilho é o que vai disparar a minha ação, certo? Então, e isso aqui pode ser várias coisas. Por exemplo, um lead novo no site, né? Pode disparar uma automação, quando o processo de pós-vendas for startado, quando o meu cliente mandar uma mensagem no WhatsApp também pode disparar. Então, quando a gente vai fazer uma automação, a primeira coisa que a gente faz é configurar um gatilho, que é o que vai disparar. Aí minha ação pode ser criar um card em um processo, mandar mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail, criar uma outra oportunidade de vendas dentro do processo de vendas. Então, quando a gente fala de automação, a gente tem gatilho e ação. E é isso que a gente vai mostrar ali para vocês dentro da plataforma, tá? Beleza, então agora que eu expliquei então o conceito de automação, como funciona, do gatilho e a ação, a gente vai partir para dentro da ferramenta e vai começar a usar os fluxos automatizados da GoFi, né? O que a gente vai usar aqui como exemplo, então aqui, já no processo de pós-vendas, eu dei uma modificada nele, né? E aqui eu vou criar um card com vocês. Ele tem um formulário inicial, né? Então eu vou botar aqui o meu nome, vou preencher... Imagina que a gente estivesse começando o processo de pós-vendas mesmo, né? Depois a gente pode automatizar isso aqui para quando o comercial, vendas, fechar o produto, ele já vir aqui para cá automaticamente. Então a gente tem aqui, vou clicar um novo card, e aí aqui, quando esse card for criado aqui, logo a gente já vai ter uma pesquisa que tem que ser feita. Só que essa pesquisa a gente vai compartilhar com o nosso cliente. Como é que a gente compartilha manualmente, né? Eu tenho aqui um link, eu consigo pegar esse formulário, compartilhar, esse é um link único, e eu consigo mandar esse link para o meu cliente e ele vai responder aqui dentro. Então, por exemplo, deu uma nota de 1 a 10 sobre o produto contratado. O cliente vai colocar 8, vai enviar, e esse card ele vai ser automaticamente movido já para a última etapa do processo. Tá, beleza, a gente fez isso manual. Fiz isso com ele, mandei esse link para ele manualmente no WhatsApp. Como é que eu posso automatizar isso? Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir numa nova aba aqui. Vou acessar a GoFi. Deixa eu mover ele para cá. E a gente vai vir aqui no robozinho, onde a gente consegue criar os fluxos automatizados, né? Complementando aquilo que a gente estava falando sobre antes de gatilho e ação. Então eu vou criar uma nova automação aqui, né? Vou dar o nome dela de envio de pesquisa. Envio de pesquisa. De satisfação. E aí aqui agora eu vou fazer o quê? Quando a gente falou de automação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o gatilho. O nosso gatilho aqui vai ser quando o card ele for criado nesse processo, no board. Então a gente vai usar o gatilho aqui quando um card é criado. Certo? Aí aqui eu vou clicar no step que é o gatilho e aqui eu tenho que fazer algumas configurações desse step para ele estar funcionando como gatilho. A primeira coisa que ele me pede é para selecionar o board, né? Qual o processo que vai disparar essa automação? No caso aqui é o processo de pós-vendas. Ele fez aqui, vou avançar. E agora ele pede para a gente fazer um teste. Então, como é que ele pede para a gente fazer esse teste? Criando um card aqui dentro novamente. Então, vou criar aqui Eduardo. Vou botar o nome da empresa, o telefone, vou colocar o meu para a gente conseguir testar, né? Para a gente ver se vai funcionar. E um plano mensal. Novo card, criado aqui. Vou vir aqui na tela de configuração da automação e eu vou testar para ver se essas informações foram recebidas. Eu espero, demora um pouquinho. Vamos ver.
Foi, recebeu. Então aqui eu recebo todas as informações daquele card. Então, ó, o nome da pessoa, a empresa, o telefone, o plano, qual que é o produto. Então, com essas informações, eu consigo montar as próximas ações. No caso, a ação que a gente quer fazer é mandar o link de pesquisa para o nosso cliente. Então, eu vou arrastar aqui a ação de envio de mensagem para um contato, né, usando o WhatsApp. E aqui eu tenho que fazer 3 configurações. Primeiro é selecionar o dispositivo que eu tenho. No caso, eu já tenho um dispositivo cadastrado dentro da GoFi. A gente tem tutorial de como fazer isso, tá? Mas eu vou focar mais aqui na configuração realmente da automação que se diz a respeito sobre o conteúdo. Então eu tenho que adicionar aqui o número. Qual que é o número do meu cliente? Eu não vou colocar o número discriminado aqui do meu cliente como ele é. Eu vou usar esse botãozinho mais, que ele vai me trazer todas as informações lá que o gatilho me forneceu. No caso aqui, a gente vai usar o campo telefone. Vamos procurar aqui, fio de telefone, e ele adiciona aqui dinamicamente, ele fica até com essa badzinha aqui, que sinaliza que é dinâmico. E aqui eu vou colocar o conteúdo da minha mensagem. Então, posso colocar olá, aí o nome da pessoa, vou dar um enter, segue o link, segue o link. Poderia ser qualquer mensagem aqui, poderia ser uma coisa muito mais atrativa, né? Mas aqui só para título de exemplo, para a gente não ficar demorando muito. Então, como é que eu consigo esse link? Como a gente fez anteriormente. Eu vou vir aqui, vou copiar esse link, só que como esse link ele é dinâmico, ele é único para cada card, a gente tem que fazer uma mudança nele. Então, eu vou colocar ele aqui em cima e a gente vai copiar até aqui. Vamos copiar isso aqui. Vou colocar ele aqui. E logo em seguida, na frente, a gente vai procurar aqui o ID, que é o identificador do card, é o que representa o meu card dentro do sistema da GoFi. Feito isso, eu já tenho pronto. Agora eu vou clicar aqui em avançar e vou clicar em testar. Ele vai rodar o teste e é para cair lá no número que foi cadastrado dentro do card. Demora um pouquinho às vezes. Bateu lá, deu já a notificação. Chegou aqui, ó. Olá, Eduardo, segue o link. Então eu clico aqui. E aqui o Eduardo ele recebe ali no seu WhatsApp para responder a pergunta e mandar enviar. E foi feito. Aí está automatizado o processo de envio de pesquisa para os seus clientes, né? Então está funcionando. Agora, né? Que a gente na verdade testou tudo, a gente vai publicar a automação. Então eu publico ela aqui. E eu consigo agora realmente testar novamente. Como é que a gente pode testar? Vamos criar um novo card aqui. De novo, vou colocar agora Anton. Vou colocar o meu mesmo número para a gente ver se chegou ali a mensagem. Plano mensal, novo card. O que tem que acontecer? Quando eu criar esse card aqui, deve ser executado a automação. A gente pode acompanhar isso pela tela de execuções. Ó, ele já começou aqui, ó. Esse primeiro step aconteceu e ele vai para o próximo. Não aconteceu ainda. Se a gente aguardar um pouco mais, ele vai se atualizar, porque ele vai checando a cada 10 segundos, mas se a gente der um F5 aqui, a gente consegue ver se todos os steps da automação foram cumpridos. Desculpa. Então, ó, ok. Aqui a gente consegue ver, olá, Anton, olha como é dinâmico. Antes era olá, Eduardo, agora olá, Anton, e ele mandou o link aqui, que tem outro ID de card, como vocês podem ver. E aqui, abrindo novamente, eu tenho a pesquisa. Legal, fechou. Conseguimos, já criamos uma automação. Como é que agora a gente pode automatizar o recebimento dos leads caírem direto no funil de vendas? Como é que a gente pode, aqui dentro do funil, fazer com que todo mundo que preenche o formulário no meu site caia aqui? Aqui a gente tem um exemplo já pronto. Deixa eu vir aqui, voltar. Desconfigurado, ó. Lead site, funil de vendas. Aqui a gente usou um step de webhook externo, que ele é basicamente um link que a gente fornece para os desenvolvedores dos sites, que eles integram o formulário do site. Então eles fazem mandar tudo para um endereço específico dentro da internet e a partir disso a gente recebe todas essas informações aqui e transpõe ele para a ação de criar um card no onboard. Então eu configurei isso dentro do site, um exemplo dentro do site da GoFi. Deixa eu acessar aqui. /teste.
Então, ó, eu tenho esse formulário aqui que a gente criou e integrou a esse step e esse daqui, tudo que o cara preenche aqui, vai bater aqui, depois aqui e vai criar um card aqui. Vamos testar? Eu vou botar aqui Emerson, vou usar o meu telefone também. Lembrando que a gente também poderia, depois que a pessoa preenche esse formulário, a gente também já poderia mandar uma mensagem no WhatsApp automaticamente. Como é que a gente podia fazer isso? Eu já até mostro. Preenchi, já caiu aqui. Tá vendo? GoFi, tudo que a gente preencheu, essas informações estão aqui. E se a gente for lá nas execuções dessa automação, ó, a gente acabou de testar 11:15, ele criou aqui, bateu aqui e depois veio para cá. A gente consegue ver todas as informações que chegaram do formulário e tudo que entrou aqui para criar o card dentro do board. Então assim a gente consegue integrar site com o pipeline de vendas, o pipeline de vendas com o pós-vendas e assim por diante. A gente consegue integrar o que a gente quiser utilizando os fluxos automatizados. Outro exemplo também que a gente pode trazer aqui é um exemplo de follow-up. Eu não vou testar ele aqui porque ele tem várias etapas, mas aqui a gente já tem uma automação muito mais complexa, como vocês podem ver. Então, o que é o gatilho? O lead entrou na etapa follow-up lá no funil de vendas, nessa etapa aqui, e aí a gente começa a mandar para ele uma mensagem no WhatsApp e uma mensagem no e-mail. Então, a gente também consegue criar ações de envio de e-mail. Depois disso, a gente consegue configurar para aguardar um dia. Então ele vai chegar aqui, vai aguardar um dia, e aí sim ele vai entrar numa outra etapa que ele vai verificar se o card ainda está na etapa de follow-up. Por quê? Acontece muito, a gente já teve bastante esse problema de que o cliente entrou na etapa follow-up, começa a receber automação de mensagem, e só que ele saiu, ele comprou. Só que depois que ele comprou e ainda continua recebendo as mensagens de follow-up, tentando vender para ele a mesma coisa que ele já comprou. Então essas duas etapas, verifica se ele está na etapa de follow-up ainda, né? Lá dentro do funil de venda, se o card está aqui. E aí tem uma condicional, se vê se a fase atual dele é a follow-up. E se essa condicional for, se ele cumprir, né? Se ele tiver ainda lá dentro, aí sim ele vai mandar a próxima mensagem. Então, lá dentro que tu fala é na mesma fase, né? Isso, exato. Ele tem que estar na etapa follow-up ainda para ele conseguir mandar a próxima mensagem. Então, aqui tem uma cadência de 2 mensagens. 1, 2. Mas entre cada cadência depois, no futuro, a gente sempre tem que estar verificando se ele está naquela etapa ainda, para não cometer um erro, né? Então aqui eu criei 2 exemplos. Eu criei uma raia de WhatsApp e uma raia de e-mail, né? Então esse também é um exemplo de como fazer um follow-up aqui. A gente tem essa visualização, a gente consegue visualizar ela também de cima. Ele faz aqui toda a organização automática. Né? Então, mas assim eu acredito que seja mais fácil de olhar. Então a gente consegue criar ramificações dentro das automações dentro da GoFi, né? Que isso é uma coisa bem difícil de encontrar em outros softwares dentro da internet. Outro exemplo que a gente também pode ter, eu criei um board antes da gente começar a gravar, de inscrição de evento. Vamos supor que tu tem um evento online como a gente está fazendo. Aqui tu tem a primeira etapa onde tu recebe o check-in, né? Para tu verificar se a pessoa compareceu e não compareceu. Né? E aí tu vai movendo ela para etapa, compareceu ou não compareceu, e as que entrarem e compareceu, tu pode oferecer um outro produto, tentar vender um produto mais caro, enfim, mas isso aí entra nos assuntos de vendas. Mas aqui eu quero falar mais de automação. O que a gente também pode fazer aqui? A gente pode criar uma automação de aviso. Como é que funciona isso? Aqui eu criei, quando o card é criado no board, deixa eu voltar lá, pra gente ver, de inscrição de eventos, a gente consegue programar vários avisos. Então ele entra aqui, vai aguardar o aviso de 7 dias. Eu configuro que numa data específica, que é 7 dias antes de um evento acontecer, ele vai mandar um aviso no e-mail. E aí eu vou falar 3 dias antes, 1 dia antes, 1 hora antes. Então eu vou configurando aqui nesse timer os horários específicos que deve ser mandado todas as mensagens. Certo? Então, aqui a gente também consegue criar esse tipo de automação. Vamos ver o que mais. Acho que uma coisa legal para a gente falar também para eles, porque a ideia é a automação
ela é muito boa desde que bem utilizada. Ela potencializa um bom processo, né? Exatamente, ela potencializa um bom processo, uma boa estratégia de vendas e tudo mais. Então, uma coisa legal para a gente ver é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente fez aqui são as etapas da nossa jornada, né? E aqui a gente falou de marketing, aqui a gente falou de pré-vendas, a gente falou muito sobre pré-vendas, vendas e agora o pós e as automações que dá para fazer para interligar os setores, para disparar o WhatsApp e tudo mais. Mas a gente pode pensar também em pequenas experiências dentro da jornada de consumo dele. Como, por exemplo, assim, ó, de forma bem... Posso sair daqui? Pode. De forma bem resumida... Beleza, discutimos, falamos sobre as automações para passar para o pós-venda de forma automática, as automações para o lead cair aqui e tudo mais. Agora a gente pode olhar um pouco para a jornada do cliente. Então, por exemplo, aqui a gente pode criar uma etapa de e-mail marketing para disparos de e-mail, por exemplo, na etapa de qualificação. Então, nesta etapa específica, eu posso criar lá nos fluxos, eu posso criar um fluxo de e-mail marketing, por exemplo, de 5 e-mail marketing, de 6 e-mail marketing, porque enquanto o pessoal entra em contato pelo WhatsApp para tentar abordar essa pessoa, a gente na estrutura do e-mail vai disparando coisas para ele, como provas sociais dos nossos produtos, benefícios e tudo mais, pro e-mail também do tomador de decisão. Tá? Então a gente pode utilizar as automações ao longo da jornada e não só em pontos específicos. Reunião marcada, marcamos a reunião, dispara um WhatsApp e um e-mail marketing também para ele falando assim, para você aproveitar melhor a sua reunião, a gente está te mandando um checklist de coisas que vocês podem trazer para tirar dúvida sobre saúde bucal, sobre... A gente está aqui encaminhando um vídeo, daí tu pode, quando mover esse card, quando a gente mover, não vai mover, né? Não vai mover no touch. Tá, então, quando mover esse card para reunião marcada, preenche os campos obrigatórios... Aqui que a gente colocou antes lá, o critérios atendidos, sim. Então, movi para reunião marcada. Quando movi para cá, disparou a automação, que é aquilo que o Anton fez lá. A gente pode criar uma automação só para disparar essa daqui. Por exemplo, disparou a automação no WhatsApp da pessoa mandando um vídeo falando sobre uma pessoa que deu um testemunho ali sobre uma prova social, de como é bom cuidar da saúde ao longo do tempo, foi uma pessoa que não cuidou tanto da saúde bucal ao longo dos anos e agora está sendo prejudicado por isso. Então, tu consegue montar suas estratégias da tua jornada de consumo dentro da própria ferramenta. Então, tu tem que conseguir visualizar, para te ser um bom estrategista, tu tem que conseguir visualizar o todo, de como que é toda essa jornada. E daí, em cima de toda essa jornada, tu vai pensando nos principais pontos de contato que tu vai ter ao longo dessa jornada. E aí tu traz esses pontos de contato para dentro das automações. Eu não sei se faz. Até vamos criar essa automação. Limite, né? Vamos criar essa automaçãozinha aqui. Qual? Essa de passar o card para reunião marcada, disparar um WhatsApp, por exemplo. Uhum. Dá para criar por dentro, né? Vai ter que botar não dá, tá dando erro nesse gatilho. Tá, então... Esse gatilho não vai... Mas aí... Então cria por aqui, vamos criar automação. Não vai dar. Não? Não vai dar, o gatilho de quando entra na fase não tá funcionando. Vai ter que picotar todo esse vídeo. Vou ter que picotar essa parte de novo. Tá. Né? É que tu tem... Tá, vai vir tudo por causa dessa porra aí, que senão já tinha ido acabado faz tempo. Então a gente pode pegar, a gente cria essa jornada aqui dentro do nosso processo de vendas e aí aumenta, porque no final das contas o que a gente quer é aumentar a conversão, aumentar a efetividade. Mas um ponto bem importante, como a gente falou lá no início, tá? Constrói uma jornada mais básica, construiu a jornada, aí vai construindo as automações em cima dela. Não queira construir as automações e já sair construindo a automação. Por exemplo, cuidar muito, se mover para cá, eu vou disparar 400 mensagens para o cliente. Não. Tem que usar as automações, mas as automações têm que parecer o mais pessoal possível. Testar. Tem que testar. Testar bastante. Tem que testar. Então é isso. Então a gente falou aqui sobre o contexto geral da visualização do que é o funil, das jornadas de consumo, que a gente quer trazer o cliente daqui para lá.
sobre a construção dessas fases, dessas etapas aqui da nossa jornada, que a gente subdivide em boards. Essas fases aqui são as fases desta etapa em específico, e aqui são os checklists dessa etapa, que é tudo representado como a gente falou lá no início, para que a gente chegue aqui no final e a gente tenha o dinheiro na conta. Então, isso são os fluxos automatizados, isso são estratégias de marketing. Um pouco, obviamente, a gente sintetizou isso em 1 hora aí de live para vocês. Então, a gente sintetizou isso, mas é mais ou menos esse o contexto geral para que tua empresa dê resultado. Tá? E hoje só não monta esse tipo de fluxo aqui que não quer. Porque os custos, por exemplo, para te ter a GoFi dentro da tua empresa, ele é infinitamente mais barato do que a perca de resultado que tu tem de não ter. Tá, então a gente vai deixar esses templates? Isso, até explicar para o pessoal, quem quiser fazer um cadastro na GoFi, obviamente só acessar o site da gofi.com.br. Acho que quem se inscreveu no site quem se inscreveu no evento teve que preencher, mas aí lá, começar agora. Dentro do começar agora, tu vai fazer o cadastro, ele vai perguntar para ti qual que é a área que tu quer atacar, né? No caso aqui a gente está falando da área de vendas, e aí ele vai trazer uma série de templates lá dentro da GoFi para tu selecionar e conseguir startar. A gente usou um template aqui para a gente explicar isso que estava acontecendo, que é esse que também a gente vai deixar no link, já pronto ali para vocês clicarem, já se cadastrarem, já ser redirecionado para esse template, que é esse daqui, ó, que é o funil de vendas. Então ele já tem várias etapas, tem uma descrição, e que é esse aqui que a gente exemplificou para vocês, o pessoal consegue usar, clica em usar template, e ele já vai carregar automático ali. Então para e pensa assim, ó, vocês vão clicar no link embaixo, já vai abrir o processo. Vocês já têm um processo padrão. Aí vai do jogo de vocês entenderem como que esse processo pode ser melhor utilizado dentro da empresa de vocês. É uma empresa que não precisa de reunião marcada, como a gente falou lá. Enxuga isso aqui, cria só, reedita aqui, coloca a proposta enviada, exclui essa fase e tá tudo certo. Tá, então, só não usa esse tipo de funil, tecnologia, quem não quer. Porque é acessível, é barato e ainda tem essa questão aqui de ter os templates prontos. E não acaba aí. A gente tem esses templates prontos. Depois vai ter outros templates lá dentro que tu pode usar, por exemplo, pós-venda, que tu pode usar, acho que até contratação de times, porque pensa assim, ó, performance disso aqui, a performance da estrutura de vendas, ela depende de uma boa onboarding. Se tu não contrata bem as pessoas, isso aqui não vai funcionar também. Então a gente tem aqui dentro para vocês também os templates de como contratar com melhor eficiência os times de vendas e os times de performance da tua empresa para conseguir trazer os melhores talentos para dentro. E lembrando, contratar talento não é fazer 2, 3 entrevistas e achar que achou o melhor, não, tu achou o menos pior. Então tu tem que ter um bom crivo ali de seleção para ter uma boa onboarding, para quando chegar nessas estratégias, tu rodar essas estratégias de vendas e não bater às vezes na parede e achar que o problema está em outro lugar, quando na verdade o problema está em competência de talentos, gente que desalinhada com a cultura, que acaba não levando os teus processos e as tuas automações e tudo que tu quer trazer de inovação para dentro da tua empresa a sério. Isso é extremamente importante cuidar. E a gente fala isso por quê? Porque acho que de 90% dos projetos que a gente executa, assim, acho que 90% dos projetos que a gente executa tem resistência dentro das empresas. E essa resistência vem por pessoas desalinhadas com a cultura. Então, aqui... Eu trouxe aqui os templates de RH só para o pessoal ver. A gente tem o PEC, né, que vem tudo isso junto, mas aqui tem vários desligamento de colaborador, treinamento, onboard de colaborador, recrutamento, solicitação, né, tem parte administrativa, parte de financeira também aqui, tem templates para controle de caixa, de contas a receber, solicitação de compras, né? Então, tu consegue montar, além dos fluxos de vendas aqui, a gente consegue montar qualquer fluxo para qualquer área da empresa, né? E para ajudar também, é bastante coisa, a GoFi ela é uma caixa de Lego, né? É um software no-code com várias pecinhas. A gente tem o nosso Academy, onde a gente tem todos os conteúdos para como utilizar o software. A gente tem aqui uma trilha, né?
só de tutoriais básicos, mas aqui a gente depois tem vários artigos de como fazer as coisas. E também a gente tem aqui, para cada artigo, a gente também vai ter um vídeo. Peguei o artigo que não tem um vídeo, né? Vamos lá, configuração da conta, configuração do usuário. Ó, no caso, esse artigo aqui, ele tem, então a maioria, 95% dos artigos também tem um vídeo complementar ali de como fazer aquilo, de como utilizar o software. Beleza? Então, é isso aí. Então, a gente vai deixar esse template aqui embaixo, com R$99, acho que 99. Hoje, já por usuário, já consegue startar e começar a controlar os processos, aliado também já com um bom pacote de número de automações ali dentro da GoFi. Com R$99. Então, assim, o que é R$99 perto das vendas que tu perde por ficar controlando tudo no WhatsApp? Vou ter que responder as pessoas. Vou ter que responder essa. Então, gente, tá aqui embaixo o link. Um abraço aí e até o nosso próximo webinar. Fechou. Abraço. Valeu!